Boa noite, meu nome é Thiago. Vou dar início à terceira sprint, agora sobre o capítulo 9 do acidente do Alaska Airlines, agora falando sobre as peças de reposição. Primeiro tópico: estoque recomendado para a Alaska Airlines, que possui 48 aeronaves na época do acidente. O conjunto de eixo trapezoidal é um componente crítico do sistema de compressão de equilíbrio horizontal. A sua vida útil do conjunto do eixo é de 30 mil horas de voo, com uma taxa média de utilização de 2.500 horas por ano. O cálculo de estoque necessário, que com base do MTBF, substituição por controle ia dar com o valor de 3,33. Agora, para uma frota de 48 aeronaves, o total de substituições seria de 160 conjuntos de eixo. O estoque recomendado para garantir toda essa disponibilidade imediata e evitar atraso da manutenção recomendaria manter em torno de 20 a 30% das necessidades totais como estoque inicial, ou seja, o sugerido seria de 40 conjuntos de eixo. Agora no tópico do estoque, o estoque da Boeing para a necessidade de uma frota de 1.194 aeronaves usando o mesmo MTBF, o cálculo de estoque necessário, que é o número de substituições esperadas para a frota, total de substituições para as 1.194 aeronaves, que seria o total de 3.976 conjuntos de eixo, o que seria recomendado para a Boeing. Como fabricante, deve manter um estoque maior para atender a demanda global, incluindo peças sobressalentes para pedidos imediatos, considerando o estoque inicial de 10 a 15% das necessidades globais, que seria em torno de quase 500 conjuntos de eixo. Ela deveria manter mais ou menos esses 500 conjuntos de eixo para atender a frota global dessas 1.194 aeronaves. Isso garantiria o estoque adequado para o operador de todo mundo, minimizando o risco e impossibilidade de peças críticas. Agora, com base no preço de listas de conjuntos de eixo, que seria de $80 mil, estima o preço do PBH para esses conjuntos de eixo. O PBH é um modelo de contrato de manutenção cuja programação de peças é calculado com base nas horas de voo. O preço de conjunto seria de $80 mil e a frota global seria das 1.194 aeronaves. Cálculo do preço do PBH. Total de distribuições globais esperadas, né, que é 3.976 conjuntos de eixo, com base no cálculo anterior, vezes o valor, né, que daria 318 milhões e 80 mil dólares. Horas totais de voo de frota global. A mesma do MTBF, né? Que seria a vida útil por avião, 30 mil horas, e horas totais de voo para as 1.194 aeronaves. Horas totais seria dada em 35 milhões e 820 horas. E o custo do PBH por hora de voo seria por 8,88 dólares por hora. O preço destinado ao PBH para o conjunto de estabilidade é de aproximadamente a 8,88 por hora por voo. Agora, sobre aprovisionamento de peças de reposição, tem o seu conceito. O aprovisionamento refere-se ao planejamento e gestão de estoque de peças em reposição necessária para garantir a operação contínua e segura de uma frota aeronáutica. É dividido em duas etapas principais, o aprovisionamento inicial e a recorrente. A inicial refere-se ao estoque mínimo necessário para atender a demanda inicial de peças críticas como conjunto de eixo trapezoidal. A recorrente envolve a repetição contínua de peças na medida em que elas sejam utilizadas, desgastadas ou danificadas. Alternativas para a reposição do conjunto de eixos. A compra direta, né? Aquisição de novos conjuntos de eixos diretamente pela fabricante, né? Que é a Boeing. Revisão e manufatura, envio de peças usadas para revisão e manufatura por terceiros credenciados, né? E contratos de PBH, né? Modelos de contrato onde os custos de reposição é calculado com base nas horas de voo. E o pooling de peças, acordo entre operadores para compilar peças sobressalentes. Ou seja, né, para fechar esse assunto, o aprovisionamento de peças de reposição é essencial para garantir a segurança e eficiência operacional e para que o conjunto de trapezoidal dá alternativas como compra direta, revisão, remarcação, contratos, PBH e pooling de peças ofereça diferentes abordagens para atender as necessidades de manutenção. A escolha da estratégia depende dos fatores como o custo, disponibilidade e o risco operacional. Eu vou falar um pouquinho dos custos de manutenção. A análise ela vai considerar um uso anual de 2.500 horas de voo e 1.900 ciclos por aeronave. O MD-80 ele vai seguir um programa de manutenção baseado em MSG2, com a possibilidade de transição para o MSG3. Dentro do programa de manutenção MSG2, o check A ele ocorre a cada 600 horas de voo, o check C a cada 4.800 horas de voo ou 18 meses, o check I a cada 16 mil horas de voo ou 66 meses e o check D a cada 30 mil horas de voo ou 120 meses. Eu vou falar um pouco agora da manutenção em linha. O MD-80 ele vai seguir um programa padrão de manutenção em linha com os seguintes requisitos: aproximadamente 350 cheques pré-voo por ano, aproximadamente 1.550 cheques de trânsito por ano e aproximadamente 300 a 350 cheques diários por ano. Ao lado a gente vai ter uma tabela onde a gente vai conseguir
ver a precificação de cheques de linha, cheque de hangar, a precificação de componentes pesados como trens de pouso, inspeções de roda e APU. Vou falar um pouco agora do cheque C, onde ele deve ocorrer a cada 4.800 horas ou 18 meses que chegar primeiro. Mas normalmente o intervalo real ele vai costumar ser de 15 meses ou aproximadamente 3.100 horas de voo, com uma média de 1.700 a 1.800 homens-hora, que significa o tempo total que os operadores ficaram fazendo a manutenção na aeronave. Tem um custo de material estimado ali entre 11 mil a 30 mil dólares e um custo total estimado de 120 mil a 130 mil dólares. Já no cheque-in, que deve ocorrer a cada 16 mil horas de voo ou 66 meses, ele vai requerir 16 mil a 18 mil homens-hora, com um custo de material de 450 mil a 500 mil dólares e um custo total de quase 1,5 milhão. Falando agora do cheque D, onde ele deve ocorrer a cada 30 mil horas de voo ou 120 meses, ele vai necessitar de até 30 mil homens-hora, com um custo de materiais aproximadamente de 800 mil dólares e um custo total estimado de 2,3 milhões de dólares, tendo em vista a duração de até 5 semanas. Já nesse ciclo completo, o que é esse ciclo completo? Ele é uma adaptação feita da transição do MSG2 para o MSG3, tendo em vista que a especificação, por conta das falhas que ocorreram já com essa aeronave, tanto em corrosão quanto em falha de componentes, teria de ser priorizada. Então eles criaram esse ciclo para que pudesse ser passado em as especificações e a aeronave pudesse ainda atuar. O ciclo completo ele consiste em 6 cheques C, mais um cheque I e mais um cheque D, totalizando 4,5 milhões de dólares e 58 mil homens-hora no total. Falando agora da reserva de manutenção, a estimativa ela vai se basear em uma operação de 2.600 horas de voo e 1.557 ciclos por ano. A estimativa do tempo de voo é de 1 hora e 40, com o custo médio da mão de obra, que vai ser considerado, de 50 dólares a hora. Agora, os cheques, eles têm um custo de 64 dólares por hora de voo, tendo em vista que o cheque A custa 12 dólares por hora de voo, o cheque C, que é feito a cada 3.250 horas, tem um custo de 28 dólares por hora de voo. As inspeções estruturais, como o cheque I e cheque D, já têm custos elevados. Como, por exemplo, o cheque I tem um custo de 100 dólares por hora de voo e o cheque D de 81 dólares por hora de voo. Falando um pouquinho dos componentes dos sistemas, o LRU, unidade substituível de linha, chega a custar 200 dólares por hora de voo, o APU 14 dólares por hora de voo, os trens de pouso 8 dólares por hora de voo, os freios 24 dólares por hora de voo, os pneus, sendo substituição ou recalchutagem, custam 12 dólares por hora de voo, e o custo estimado de 545 dólares por hora de voo chega a ser comparável aos custos de manutenção de um Boeing 737, mas com algumas reduções ali, como por exemplo a redução da mão de obra nos cheques C e D. Esse valor chega a cair para 445 dólares por hora de voo. Boa noite a todos, me chamo Victoria Velasco e eu vou falar sobre o monitoramento da frota em serviço. Nos dados de confiabilidade do sistema de compensação do estabilizador horizontal, o relatório apresenta diversas informações sobre falhas e confiabilidades do sistema de compensação do estabilizador horizontal. O sistema de compensação longitudinal do MD-83, especificamente o conjunto Jack-Screw, é vital para o controle da inclinação da aeronave. O relatório do NTSB identificou que a confiabilidade desse sistema estava comprometida devido ao desgaste excessivo da porca Acme, componente crítico para a segurança do voo. A ausência de um sistema à prova de falhas contribuiu para a incapacidade de detectar esse desgaste antes da falha catastrófica. Na análise das taxas de falhas dos componentes do conjunto do eixo,
o NTSB analisou a frequência de falhas e o histórico de desgaste da porca do parafuso sem fim. Constatou-se que havia evidências anteriores de desgaste acelerado nesse componente crítico e que inspeções visuais não eram suficientes para detectar a gravidade da condição de desgaste. A ausência de rastreamento efetivo dos resultados dessas verificações impediu a identificação de tendências de falha. Na extensão de intervalos de manutenção periódica, a Alaska Airlines alterou progressivamente seus intervalos de lubrificação do sistema Jack Crew, ampliando-os de 500 horas para até 2.550 horas de voo, ou 8 meses. Essas alterações foram feitas com base em orientações do MSG3 e dados operacionais internos. O NTSB concluiu que essas extensões foram um fator contributivo direto ao desgaste excessivo e subsequente falha do Jack Crew. Sobre discorrer sobre a atuação da Alaska Airlines na extensão dos intervalos de lubrificação de Check C. A companhia aérea utilizou seu programa de análise de confiabilidade para justificar a extensão dos intervalos, contudo, o NTSB identificou falhas nesse processo. Decisões foram tomadas com base em dados limitados e sem considerar devidamente os riscos de desgaste. A gestão de manutenção adotou um enfoque excessivamente flexível, sem validação técnica robusta. Consideração da atuação do FAA na aprovação destas extensões. A FAA aprovou a extensão dos intervalos de manutenção e lubrificação sem realizar uma análise aprofundada dos impactos na segurança operacional. O NTSB criticou essa atuação, destacando que a FAA não avaliou adequadamente os impactos de tais extensões na segurança operacional. A agência confiou excessivamente nas avaliações da operadora, sem exigir dados consistentes ou auditoriais independentes. Boa noite, pessoal, tudo bem? Neste primeiro ponto da conclusão, é importante destacar que o caso da Alaska Airlines revelou falhas críticas na gestão da manutenção. A ausência de peças de reposição no estoque e a extensão indevida dos intervalos de lubrificação foram determinantes para a falha do Jack Crew, um componente vital do sistema de estabilização da aeronave. Além disso, as decisões tomadas não foram baseadas em análises técnicas robustas, o que comprometeu diretamente a segurança do voo. Como alternativas para evitar situações como essa, existem algumas estratégias viáveis. Os contratos Power by the Hour, compartimento de peças entre companhias aéreas e o uso de peças remanufaturadas são opções que podem reduzir custos e manter a disponibilidade. Mas para que essas estratégias funcionem, é fundamental ter um bom planejamento, tanto inicial quanto recorrente, considerando o tempo de vida útil das peças e o tempo médio entre falhas. Por fim, pessoal, reforço que uma manutenção bem estruturada é a base para garantir segurança e confiabilidade operacional. O monitoramento constante de confiabilidade dos sistemas deve ser uma prioridade nas companhias aéreas. E além disso, é necessário que órgãos reguladores, como a FAA, adotem uma postura mais crítica e técnica ao aprovar mudanças nos programas de manutenção, sempre exigindo dados consistentes e auditorias independentes.